Olá! Nesse encontro, conversaremos sobre comunidades de aprendizagem. Iniciarei apresentando o conceito e contextualizando a temática. A seguir, discutirei sobre a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem, também denominadas CVAs, e apresentarei alguns indicadores que podem ajudar a identificar a formação de CVAs. E para finalizar, falarei do processo de animação de CVAs como forma de mantê-las vivas. Assim, o objetivo desse encontro consiste em compreender como se constituem as comunidades virtuais de aprendizagem, como identificá-las e de que forma uma comunidade virtual de aprendizagem se mantém animada, ou seja, viva. Iniciaremos então pelos conceitos e contextualização. Mas afinal, o que significa o termo comunidade? O que é uma comunidade de aprendizagem? E uma comunidade virtual de aprendizagem? O conceito de comunidade é polissêmico e amplamente estudado por teóricos das mais diversas áreas do conhecimento. No senso comum, o termo é comumente utilizado para descrever um conjunto de pessoas que vivem em um mesmo lugar e compartilham do mesmo conjunto de regras, história e cultura. Uma comunidade pode ser compreendida, então, como um grupo de pessoas que ocupam um território definido, com o qual se identificam e em que há um determinado grau de solidariedade. Assim, algumas características são consideradas importantes para a formação das comunidades, tais como proximidade espacial, interesses comuns, o que possibilita aos seus membros atingirem objetivos que não conseguiriam atingir individualmente, realização desses objetivos e força interna enquanto comunidade. Como exemplo, podemos citar uma comunidade de uma paróquia, formada por moradores de um mesmo bairro, que realizam diversas atividades a fim de arrecadar recursos para o desenvolvimento de obras sociais da igreja, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores menos favorecidos. Em uma cidade grande existem diversas comunidades, porém dificilmente uma cidade grande será ela própria considerada uma comunidade. Assim, de acordo com as características expostas anteriormente, para a formação de uma comunidade, podemos dizer que uma comunidade de aprendizagem seria constituída por um grupo de pessoas que estão espacialmente, ou seja, fisicamente próximas, compartilhando um interesse comum de aprender sobre uma determinada temática, definindo seus objetivos de aprendizagem e desenvolvendo determinadas ações para que esses objetivos se realizem a partir da força da coletividade. Entretanto, o conceito de comunidade vem se transformando. Novas formas de comunidade estão surgindo com o avanço tecnológico, por meio do desenvolvimento de diferentes tecnologias digitais virtuais. Essas comunidades, denominadas comunidades virtuais, não se limitam a espaços geográficos e promovem a ressignificação de conceitos como presença, tempo e espaço. Na World Wide Web, rede de alcance mundial, encontramos diversos grupos de pessoas com os mesmos interesses que realizam discussões, compartilham ideias e agem em função de um determinado objetivo, porém que estão em locais geograficamente distantes. Se retornarmos ao conceito de comunidade que acabamos de discutir, encontraremos grandes semelhanças. Podemos dizer que é por meio do acesso a www que a proximidade entre pessoas que estão em espaços geograficamente distintos é possibilitada. Mas uma comunidade não precisa estar em um mesmo espaço geográfico? Teoricamente, sim. Mas a www não é o mesmo espaço? Podemos dizer, então, que as pessoas estão presentes de forma digital virtual em um mesmo espaço também de natureza digital virtual? Deste modo, o conceito de comunidade surge associado a um processo de virtualização, no contexto de uma cultura da virtualidade real. Assim, esse espaço, anteriormente determinado em função de um local geograficamente delimitado,
passa a ser compreendido como um espaço de fluxo. O espaço de fluxo é a organização material das práticas sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxo. Da mesma forma que essa cultura da virtualidade real trabalha no espaço de fluxos, ela também auxilia na transformação do tempo segundo duas formas distintas: simultaneidade e intemporalidade. Assim, o que ocorre nesse processo é uma transcendência espaço-temporal, que possibilita aos sujeitos a se organizarem em comunidades virtuais que independem de tempo e espaço. Comunidades virtuais são redes eletrônicas de comunicação interativa formadas a partir de afinidades de interesses, de conhecimentos, de projetos mútuos e de valores de troca, estabelecidos num processo de cooperação. Assim, uma comunidade virtual se constitui por pessoas que compartilham os mesmos interesses e objetivos e que interagem, se relacionam virtualmente por meio de diferentes tecnologias digitais, as quais têm como plataforma a internet. Desta forma, uma comunidade virtual é um coletivo mais ou menos permanente, dependendo da manutenção dos interesses dos participantes, pois ela se alimenta do fluxo, das interações e inquietações e ainda das relações humanas que estão desterritorializadas no espaço digital virtual. Existem algumas derivações no que se refere às comunidades virtuais, tais como comunidades virtuais de aprendizagem, também conhecidas como CVAs, comunidades virtuais de relacionamento, também denominadas CVRs, comunidades virtuais de prática, ou também conhecida como CVPs, dentre outras. Passaremos agora a discutir sobre a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem. Comunidades virtuais de aprendizagem são criadas, constituídas a partir de um objetivo comum, que no caso, consiste em aprender sobre algo. Podem ser formadas por alunos, professores, pesquisadores, profissionais de diversas áreas do conhecimento e outros sujeitos que estejam interessados em contribuir para a aprendizagem dos integrantes dessa comunidade. Elas não dependem de um contexto educativo formal para serem criadas, pois a todo momento observamos na internet o surgimento de comunidades que, mesmo não tendo sido criadas especificamente para este fim, promovem a aprendizagem de seus integrantes. No entanto, é muito comum surgirem vinculados a um contexto educativo formal, tais como escolas, faculdades, centros universitários, universidades, instituto de formação, capacitação e treinamento. Essas comunidades virtuais, assim como outras, tais como as comunidades virtuais de relacionamento e comunidades virtuais de prática, se alimentam das interações entre os sujeitos que a compõem. Em uma CVA, os integrantes do processo educativo podem compartilhar, discutir e refletir sobre informações, experiências e ideias e produzir conhecimentos de forma colaborativa e cooperativa. O fato do conhecimento em uma CVA ser construído de forma colaborativa e cooperativa já é um dos aspectos importantes quando falamos em processos de ensinar e de aprender. Nas CVAs, os sujeitos envolvidos são responsáveis pelo seu processo, são autores e produtores, ensinam e aprendem. Sem as interações, a comunidade não acontece. Esta responsabilidade poderá potencializar o desenvolvimento da autonomia e da autoria dos sujeitos que dela participam. No entanto, sabemos que conflitos e contradições são comuns numa comunidade virtual de aprendizagem, pois integram o mesmo espaço digital virtual sujeitos com diferentes formas de perceber o mundo, de pensar, de agir, muitas vezes de regiões, países, credos, costumes diferentes, enfim, culturas distintas, todos com o mesmo objetivo: construir conhecimentos, aprender uns com os outros. São justamente os conflitos e as contradições que provocam a perturbação no sistema de significação dos sujeitos
e que podem impulsionar processos de tomada de consciência dos sujeitos envolvidos no processo de ensinar e de aprender. Assim, no que se refere ao contexto educacional, a preocupação consiste justamente em compreender em que medida a constituição de CVAs favorece o pensamento sistêmico, considerado em termos individuais e coletivo. O termo pensamento sistêmico se origina do grego synestanai, que significa colocar juntos, e foi usado pela primeira vez por Lawrence Henderson. Com o advento das tecnologias digitais, da cybercultura, esse termo vem sendo cada vez mais utilizado para significar uma forma de pensar multidimensional, em rede. Pensar o todo, entendendo que esse todo é mais do que a simples soma das partes, pois envolve fundamentalmente a relação, a interação entre as partes, sendo isso o que forma o todo, o que impossibilita avaliar o todo simplesmente pela análise das partes que o compõem. Assim, as comunidades virtuais de aprendizagem se constituem nas práticas de interação em rede, o que implica envolvimento nos processos, atividades e contexto das aprendizagens, a partir de elaboração conjunta de regras e normas, para que sejam atingidos os objetivos a que a comunidade se propõe. Dependendo da tecnologia digital virtual, a interação pode ocorrer por meio de diferentes linguagens, sejam elas textual, oral, gestual e gráfica. O sociólogo espanhol Manuel Castells e também o filósofo Pierre Levy comentam sobre o efeito positivo que as tecnologias digitais virtuais, que possibilitam a criação de comunidades virtuais, têm no âmbito das interações sociais, na capacidade de fazer amigos e na comunicação familiar. Entretanto, elas não substituem os encontros físicos. Segundo os autores, ambos podem coexistir. Nas comunidades virtuais, as relações online não são frias, elas não excluem as emoções fortes. A responsabilidade individual, a opinião pública e seu julgamento aparecem por meio das interações dos sujeitos que a integram. No entanto, a comunicação via redes de computadores é um complemento ou um adicional e não irá, de forma alguma, substituir os encontros físicos. Nas comunidades virtuais, as emoções aparecem expressas nos textos produzidos pelos participantes. Assim, a afetividade está presente nas interações virtuais e é possibilitada por meio do uso de ambientes virtuais de aprendizagem para a formação de comunidades. Essa afetividade, que é construída e representada pela linguagem textual, no caso dos AVAs, e pelas linguagens textual, oral, gestual e gráfica, no caso dos metaversos, não está ligada ao contato físico, à presença física, mas sim a uma telepresença. É uma afetividade que se constitui na presença digital virtual. Um tipo de moral social também se desenvolve entre os integrantes de uma comunidade virtual de aprendizagem. As relações entre eles são governadas por um conjunto de leis muitas vezes não escritas, principalmente no que se refere ao comportamento dos sujeitos na comunidade e à pertinência das informações que circulam na comunidade. A moral implícita de uma comunidade virtual é, em geral, a da reciprocidade, ou seja, se aprendemos algo lendo as trocas de mensagem, é preciso também expressar o conhecimento que temos quando uma situação, problema ou um questionamento for formulado. Na vida de uma comunidade virtual, surge ainda outro tipo de conflito, quando, por exemplo, um dos participantes infringe as regras acordadas pela comunidade. Nesse caso, a solução para o problema também vem do coletivo. Por outro lado, da mesma forma como acontece entre pessoas que se encontram fisicamente para conversar, constroem-se afinidades, parcerias e alianças intelectuais, sentimentos de amizade, dentre outros.
A personalidade de cada participante acaba sendo expressa através do estilo de escrita, das competências manifestadas, das tomadas de posição, evidenciadas nas relações humanas presentes nas interações. Também desta forma, as comunidades podem sofrer manipulações e enganações, assim como em qualquer outro espaço de interação social. Passaremos agora a falar sobre alguns indicadores que nos permitem melhor identificar a formação de comunidades virtuais de aprendizagem. No trabalho com comunidades, é muito importante entender como podemos identificar quando uma CVA efetivamente se constituiu. Assim, alguns autores têm se dedicado a propor indicadores que podem ser observados. Um dos indicadores que permite identificar se uma CVA se constituiu efetivamente enquanto comunidade se refere à sustentabilidade das relações, das interações, através do tempo, sem que haja especificamente uma data prevista para o término. Dessa forma, o sucesso de uma CVA depende da contribuição ativa de cada um de seus membros ao longo do tempo, de forma que, por meio da colaboração e da cooperação, possam atingir aos objetivos comuns definidos pela própria comunidade. No entanto, por meio de nossas pesquisas, identificamos que numa comunidade virtual de aprendizagem, que se constitui num contexto de educação formal, tal como escola, faculdades, centros universitários, universidade, institutos de formação, capacitação e treinamento, e que, portanto, precisam ter um tempo definido, é fundamental a presença de um mediador, que pode ser o professor ou alguém que esteja bem presente, animando, problematizando e orientando, no sentido de auxiliar para que se efetivem os objetivos aos quais se propuseram e que constituem a razão de estarem unidos numa comunidade. Nesse contexto, Palov e Prat apresenta alguns indicadores que nos permitem identificar a formação de uma CVA. Um deles é a interação ativa, envolvendo tanto o conteúdo quanto a comunicação pessoal. O outro consiste na aprendizagem colaborativa e cooperativa, percebida mais pelos comentários dirigidos de um aluno a outro do que de um aluno ao professor. Outro indicador ainda é colocado como significado construído socialmente, evidenciado pelo acordo ou pelo questionamento. Um outro indicador identificado pelos autores se refere ao compartilhamento de recursos entre os alunos. E por último, a expressão de apoio e de estímulos trocados entre os alunos, além da vontade de avaliar criticamente o trabalho dos colegas. Resultados de pesquisa, evidenciados por Menegotto, apontam, a partir de investigações em CVAs, constituída em AVAs, que os indicadores propostos por Palov e Prat são contemplados, sem exceção, em CVAs onde estão presentes as marcas frequentes dessa presença digital virtual do professor orientador, que se constitui por meio das interações realizadas por ele no processo de mediação pedagógica. Resultados de pesquisa também evidenciam que os sujeitos que agem e interagem em CVAs tornam-se mais comprometidos e responsáveis pelas próprias aprendizagens, evidenciando um bom nível de autonomia e de autoria. Sentem-se mais engajados para contribuir com a aprendizagem dos seus colegas, o que possibilita aos sujeitos estabelecer e fortalecer laços afetivos, além de propiciar o desenvolvimento de processos de colaboração e de cooperação. Dessa forma, impulsionado pelo uso de diferentes tecnologias digitais virtuais, tais como AVAs, blogs, metaversos, dentre outros, principalmente os programas de código-fonte aberto, sistemas e aplicativos gratuitos e diferentes serviços online, as comunidades virtuais se constituem e se expandem, provocando um repensar sobre as formas de ensinar e de aprender, o que pode impulsionar rupturas paradigmáticas em relação ao processo educacional, na qual a constituição de comunidades virtuais
representam um novo desafio a ser incorporado à cultura da educação digital. A representação que você está visualizando exemplifica a ideia do trabalho em CVAs e microcomunidades. Existem os sujeitos que compõem a rede, a comunidade, com seus diferentes conhecimentos que estão sempre abertos a novas significações. Há também as relações, ou seja, os laços de realimentação que ampliam os conhecimentos entre os sujeitos pela interação. Esses, quando compartilham um mesmo interesse, curiosidade, objetivos, se organizam em pequenos grupos, ou seja, microcomunidades, que podem ser de projetos, casos, desafios, problemas, oficinas, dentre outras, formando um sistema fechado em si quanto ao objetivo que pretendem atingir, porém interdependente na relação com as demais microcomunidades que integram a comunidade, a rede que coopera. Passaremos agora a discutir o processo de animação das CVAs. Num processo de constituição de uma comunidade virtual de aprendizagem, a tecnologia adotada se configura num dos desafios menores e mais simples, em função da variedade de tecnologias digitais virtuais existentes com uma interface amigável. O maior desafio nesse contexto, no entanto, se refere justamente na manutenção de uma comunidade online a longo prazo. Quem decide criar uma comunidade precisa estar consciente das fases do desenvolvimento de uma comunidade, dos diversos tipos de participação em uma comunidade, tipos de atividades que vão envolver os membros, tipos de problemas que podem surgir e, principalmente, em como animar, como manter os membros ativos na comunidade. A animação de uma CVA é um fator determinante para que ela se constitua e se perpetue enquanto comunidade. Essa animação é realizada por meio de provocações, que devem ser suficientemente instigantes a fim de desacomodar os sujeitos que dela participam. Devem perturbá-los de forma a resultar em uma ação e interação no contexto da comunidade para assim alimentá-la. Uma CVA só se mantém enquanto o fluxo de ação, de interação entre os sujeitos existir. Essa animação pode ser compreendida em termos de mediação pedagógica, podendo ser desenvolvida pelo professor orientador ou por qualquer integrante da comunidade, o qual seja reconhecido pelos seus pares como legítimo na interação. No processo de mediação pedagógica, a fim de animar uma comunidade, é fundamental observar alguns aspectos tais como atuar de forma flexível, identificar emergências e oportunidades de aprendizagem, buscar o sentido e questionar mensagens ambíguas e ainda reorganizar mapeando o que é relevante e significativo. Assim, o processo de mediação pedagógica precisa favorecer a liberdade de expressão, incentivar o pensamento crítico, a discussão argumentativa, a multiplicidade de interpretações e as reconstruções coletivas. Segundo Okada, enfrentar novas situações decorrentes da interação consigo, com o outro e com o ambiente significa buscar novamente aprender a aprender, conhecer nossa relação com nós mesmos, com nossos colegas e com o meio em que vivemos. Para isso, é necessário saber lidar com a pluralidade e procurar harmonia e equilíbrio. Nesse contexto, é necessário tornarmos conscientes de nossas potencialidades e também de nossos limites. A abertura para interagirmos com a ausência de segurança e de certeza completa propicia enfrentarmos nossa vulnerabilidade. De certa forma, isso favorece assumirmos uma posição de maior risco, imprevisibilidade e, ao mesmo tempo, de criarmos circunstâncias de maior criatividade e inovação. Okada e Okada, ao discutir o processo de mediação pedagógica no contexto de CVAs, propõe o conceito de intermediação pedagógica múltipla, no qual todos os participantes podem também ser mediadores pedagógicos, pois compartilham conhecimentos prévios e opiniões sobre o assunto.
reflexões críticas por meio de múltiplos feedbacks para todos os colegas, tornando-se também coautores das produções do curso ou de sua comunidade. Assim, segundo os autores, todos os participantes são mais críticos, argumentativos e colaborativos. Segundo Okada, eles compartilham mais seus conhecimentos e experiências prévias, questões para todo o grupo, referências teóricas, sugestões em relação ao percurso de aprendizagem e oferecem também feedback construtivo das opiniões dos colegas. Na intermediação pedagógica múltipla, o aluno mediado torna-se um mediador pedagógico ao lado dos professores, seus auxiliares e colaboradores internos, colegas e externos, autores consultados e palestrantes convidados, deixando de ser o único mediado. A intermediação pedagógica múltipla propicia a aprendizagem mediada por todos. Todos aprendem com todos, professores, monitores, tutores e alunos. Todos os participantes são corresponsáveis e coautores da produção coletiva de conhecimentos, e todos eles auxiliam um ao outro na sua produção individual. No contexto de uma intermediação pedagógica múltipla, todos podem propor desafios, apresentar soluções, propor novos caminhos, novos rumos, a partir de pesquisas que desenvolvem, de discussões e reflexões que realizam. Assim, todos na CVA são ora pesquisadores, ora aprendizes e ora mediadores pedagógicos. Segundo Okada e Okada, a transação de informações, rede de conhecimentos e saberes é intermediada através não apenas de múltiplos mapeamentos coletivos, como também de uma postura mais participativa, argumentativa e de coautoria. Outro pesquisador que investiga a temática das comunidades virtuais de aprendizagem é o professor doutor Paulo Dias, da Universidade do Minho, em Portugal. Ele apresenta o conceito de mediação colaborativa. Segundo ele, essa mediação é o meio para a construção do diálogo e da inclusão na rede das narrativas de aprendizagem e conhecimento, por meio da qual é possível aprender sobre o aprender a tornar-se membro da comunidade. De acordo com Dias, tornar-se membro significa participar efetivamente nas práticas culturais e interagir com os objetos de aprendizagem, por meio dos processos de mediação colaborativa na experiência dos contextos e representações do conhecimento. A mediação colaborativa constitui o suporte para a elaboração e experiência educacional dos contextos de aprendizagem em rede, por meio da negociação entre as formas do discurso individual e das figurações do conhecimento da comunidade. O desafio para a educação compreende a inclusão na geografia cultural das comunidades virtuais de aprendizagem e conhecimento através dos processos de mediação colaborativa. Numa CVA, quando os sujeitos discutem entre si, e não apenas com o professor orientador, a colaboração cresce significativamente. A função do professor orientador é facilitar o diálogo, sem dominá-lo, permitindo que vários pontos de vista sejam colocados em relação. Assim, estar aberto ao diálogo implica aceitar os diferentes pontos de vista que o mesmo assunto possa apresentar e saber lidar com os conflitos que possam surgir. Para você refletir, deixe os seguintes questionamentos. Você participa de alguma comunidade? Que fatores caracterizam a comunidade de que você participa? O que os mantém enquanto comunidade? No encontro de hoje, conhecemos melhor a temática Comunidades de Aprendizagem. Iniciei apresentando o conceito de comunidades de aprendizagem e contextualizando-as. Na sequência, falei sobre a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem, também denominadas CVAs, e apresentei alguns indicadores que podem ajudar você a identificar a formação de CVAs. E para finalizar, falei do processo de animação de CVAs, em como você pode mantê-las vivas.
Espero que todas essas informações possam ter contribuído significativamente para a sua aprendizagem. Como dica de estudos do nosso encontro de hoje, sugiro a leitura do livro Construindo Comunidades de Aprendizagem no Cyberespaço, Estratégias Eficientes para Salas de Aula Online, de Rena Palov e Kate Pratt, editado pela ArtMed. Nesse livro, você vai poder aprofundar o conteúdo discutido nesse encontro, principalmente no que se refere à formação das CVAs. Uma outra dica de estudo que eu trago para vocês é o livro Cybercultura, Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea, de André Lemos, pela editora Sulina. Nesse livro também você vai encontrar algumas questões que foram discutidas no nosso encontro de hoje. Bom estudo!